Olá, professora. Aqui quem fala é o Bruno. E eu sou o Gui. A gente veio aqui apresentar o programa de compiladores passado pela professora Tamara. Começando apresentando o nosso arquivo tipo token. Aqui a gente enuncia todos os tokens que a professora nos passou, com exceção desses últimos dois, o EOF e o erro, que foram tokens criados por nós para executar umas verificações no programa. Aqui nós temos o arquivo programa 1, que a professora passou. Esse é o arquivo que a gente precisa fazer o nosso programa interpretar, ser capaz de ler, para então gerar a informação. Aqui no nosso arquivo token, a gente define a classe token, onde ela vai ter um tipo token nome e uma string lexema. Assim, puxando um objeto que vai ter o nome e o lexema, anexando ele aos valores necessários. E para poder utilizar essa toString novamente, porque a gente já utiliza ela em outro arquivo, a gente faz um override. E usando essa string aqui, a gente retorna o nome e o lexema anexado, né? Aqui no leitor arquivo, a gente importa as aplicações em Java que a professora nos passou. Declaramos a classe leitor arquivo, que vai ser uma classe para ler o arquivo, né? Ela é uma classe leitora do arquivo. Declaramos o arquivo, criamos uma classe para ler o arquivo de uma string. Então, ela cria uma classe leitora para o arquivo passado na string arc. Aí nós verificamos, né, um erro, né, caso o arquivo não seja encontrado, o que acontece. Também criamos uma função que lê o próximo caractere no arquivo. E aí definimos esse chara como -1, porque o chara será -1 igual a -1 caso o programa não consiga ler o próximo caractere. E aí aqui ele vai tentar ler o próximo caractere. Caso ele não consiga novamente, a gente vai printar um erro. Agora, se ele conseguir, o próximo caractere ele vai ser no formato int, para ser de acordo com a tabela ASCII que a gente programou. Agora falando da classe Lex, ela é a classe responsável pela maior parte dos processos do analisador léxico. Ela começa criando um objeto do tipo leitor arquivo, LDAT, que vai ser responsável por retornar os caracteres que o Gilex vai estar lendo. Também tem a variável do tipo char, temp c, que ela vai estar retornando sempre o último caractere que tenha sido lido, mas não tenha sido implementado no lexema. Na inicialização dessa classe, nós passamos uma string com o nome do arquivo, e como mostrado anteriormente, ela também é passada aqui para o leitor do arquivo para que ele já abra o arquivo respectivo e possa ler com as funções lá internas. Também eu tenho que ser setado para um espaço vazio, porque o espaço vazio é ignorado pelo programa, e, enfim, para ele não ficar lendo lixo de memória. Aí nossa função principal aqui é o próximo token, ela retorna do tipo token. Ela começa criando duas variáveis, um inteiro, caractere lido, que começa igual a 0. Ele vai ser responsável por guardar no formato inteiro da tabela ASCII os caracteres retornados pelo LDAT. E o C é onde a gente vai trabalhar com esse caractere no formato padrão mesmo, convertendo. Primeiro ele checa se a variável temporária C tem um espaço vazio ou um /n, caso contrário, significa que tem alguma caractere que ainda não foi tratado no lexema, então ele passa para a variável C e sobrescreve o valor que tem que ser. Caso contrário, ele vai ler o próximo caractere, passar o valor da tabela ASCII para o caractere lido e converter em um caractere. Então a gente começa aqui a leitura do analisador léxico dentro desse while. Enquanto o caractere lido for diferente de -1, que como a gente viu anteriormente, -1 é o que acontece caso nenhum caractere seja lido. Então quando ele for igual a -1, ele vai sair desse while, enquanto isso ele vai analisar até retornar o tuple. Ali mais para baixo, nós temos a parte novamente checando se o caractere lido é um espaço vazio ou um /n. Caso ele seja, ele vai ler o próximo caractere e vai continuar o while, indo para a próxima leitura. Caso contrário, ele vai começar o processo da leitura em si, tendo aqui o switch C, que vai comparar o primeiro caractere desse lexema com várias opções da nossa linguagem. Primeiro nós temos aqui o hashtag, que é reservado para comentários. Quando ele encontrar um hashtag, ele vai ficar lendo o arquivo novamente até encontrar um /n, que é o final da linha do hashtag.
no nosso comentário. E por fim vai continuar o while de novo. Mais para baixo nós temos aqui checando as operações aritméticas, caso seja menos, mais, vezes, divisão. Ele vai retornar ali um novo token, passando os parâmetros do nosso tipo token e o lexema, que é menos, mais, vezes, barra. Agora, para fazer as palavras compostas, como ali embaixo o C, nós precisamos de algo um pouco mais complexo, né? Primeiro nós lemos o S maiúsculo, então ele lê o próximo caractere. Se for um E maiúsculo, significa que é um C, então ele retorna ali tipo token, TC, C, o lexema C, e caso contrário, é uma palavra que não faz parte da nossa linguagem, então ele retorna um erro, que no caso daquele lexema não é totalmente necessário, a gente poderia modificá-lo para apontar o erro correto, mas é isso que ele faz. Mais para baixo nós seguimos esse mesmo padrão, no caso ali nós temos E, então enquanto, primeiro caso seja um E maiúsculo, ele vai checar, se logo em seguida for um espaço vazio, é só um tipo booleano E, caso tenha um N, ele pode ser então ou enquanto, então ele vai lendo e checando, retornando os tokens respectivos com seus tipos tokens e lexemas, até que por fim, caso não seja nenhum E, N então ou enquanto, ele vai retornar um erro, que é novamente uma palavra que faz parte da nossa linguagem. Mais para baixo, em seguida. Pode ir mais para baixo. Mais para baixo, pode passar clicando. Aí nós vamos seguindo esse padrão para as demais palavras, né? O ou também é a mesma coisa do C praticamente, são os caracteres corretos. Depois, para o operador de menor ou menor igual, é uma coisa muito parecida também. Nós começamos lendo menor, lemos o próximo caractere. Caso seja um igual, é um menor igual. Caso seja qualquer outra coisa, não importa muito, é apenas um caractere de menor. Então, nós guardamos aqui no tempo C, passamos essa variável que não faz parte desse lexema, desse token, e retornamos aqui o operador menor ou igual. Quer dizer, o operador menor. O maior ou igual segue a mesma fórmula. O igual lógico também é muito parecido, ele só checa se tem dois iguais, caso não, ele retorna um erro. Diferente, mesma coisa. Atribuição aqui, ou deve. No caso, ele lê primeiro dois pontos, caso haja um igual, depois é atribuição, caso contrário, ele retorna esse caractere do tempo C e retorna o token do tipo deve, porque o deve pode ser seguido de outras operações, como deck, que é logo em seguida. No deck a gente segue o mesmo padrão ali do C, das outras palavras, lendo uma por uma, retornando o erro caso algum dos padrões seja quebrado. Prog também, o mesmo padrão. Por aqui, até o final, as palavras elas vão repetindo esse processo, até o final do switch, sendo que ali no finalzinho nós temos, mais para baixo, seguindo esse mesmo padrão para tudo, para ler, para fim. Ele, por fim, caso seja um parênteses aberto ou fechado, ele retorna os tokens respectivos também. E aí, saindo do switch, nós fazemos as comparações primeiramente, para as variáveis, porque se nós formos fazer dentro do switch, teríamos que fazer manualmente para cada uma das letras do alfabeto minúsculo. Então, por padrão aqui dessa linguagem G, nós vemos aqui comparando o caractere lido com os valores de 97 a 122, sendo que esses são os valores na tabela ASCII para as letras minúsculas. Ele então cria um string builder, começando uma nova string e adicionando o caractere C, essa string, com a primeira letra minúscula. Depois disso, ele começa a ler os próximos caracteres e ele começa um while com uma comparação mais robusta, checando se trata de dois pontos, um espaço ou um barra n, que são palavras que não podem estar participadas da nossa variável, e checando se os próximos valores são, novamente, uma letra minúscula, checando se trata de uma letra maiúscula ou se trata de números. E todos esses podem ser parte de nossa variável depois que a primeira letra foi minúscula. Ele vai adicionando o string até acabar esse while. Por fim, ele guarda o último valor de C que o while tinha lido, que não entrou nesse parâmetro, dentro de tempo C, e retorna ali. Ele converte o tipo string, o string builder para string, da palavra pá ali, e retorna o nosso novo token do tipo variável com seu lexema, que está como pá. O número inteiro ou float segue um padrão muito parecido. Primeiro ele checa se o caractere lido na tabela ASCII é um número de 0 a 9. Depois ele começa um novo string builder. E tem um negócio necessário aí. Enfim. Não, eu buguei, Bruno. Você pode cortar essa parte? Continua aqui, ele continua. Tá, beleza. Então nós temos aqui o string builder com o nome num, ele é inicializado, também temos a string pá novamente,
Nós adicionamos o caractere C a string builder num, lemos o próximo caractere e vamos checando se for um espaço vazio ou um /n, que significa que o número já acabou. Caso seja outro número de 48 a 57 tabelasque, né, ele vai adicionar esse valor e continuar o while. Caso contrário, mas ele seja um ponto, significa que pode ser um número float, então ele vai repetir o processo, só que dentro ele vai adicionar o C do float, ler o próximo caractere e ver se é um espaço vazio ou um /n. Caso contrário, ele só adiciona o temp, não sei o quê. Enfim, ele segue o mesmo padrão ali, vai adicionando os números. Se não for um número, ele vai para fora, adiciona essa variável que não era um número no TXC, converte o num para string e passa ali o tipo token número real e a palavra. Caso não seja nenhum número ou uma string ou um ponto, ele vai quebrar aquele while, porque já acabou o número, e ele vai guardar esse último C lido, que também não é um número, um ponto, dentro da variável temporária C, converter para string e retornar ali o token com o tipo número inteiro e o lexema. Para detectar strings, também é um processo bem parecido. Ele começa vendo se tem uma aspas duplas, inicializa o string builder, adiciona o C, vai lendo os próximos caracteres e ele vai checando se, caso tenha uma aspas duplas, é o fim da string, então o while vai ser encerrado. Caso não, ele vai continuar lendo, e se for um /n dentro da string, significa que é algo que a gente não permite, e ele vai retornar um erro. Caso contrário, então é uma letra que é um caractere qualquer que pode ser parte da nossa string, então ele adiciona e lê o próximo. Nesse processo, que o último caractere lido foi que é uma aspas duplas, não há necessidade de passar o TXC. Então ele só adiciona aspas duplas para o final, ali converte para string e retorna o tipo token cadeia que o lexema paga. Por fim, nós temos aqui, caso ele tenha passado por toda essa análise dentro do while e ele não tenha conseguido identificar o caractere com nenhuma das comparações, significa que é um caractere que não faz parte da linguagem, não foi reconhecido, então ele retorna também o erro. Saindo do while, quando o arquivo já terminou de ser lido, o while vai ter o caractere lido igual a 1, dá menos 1, e ele vai retornar aqui o tipo EOF do fim do arquivo. Por fim, agora no nosso main, a gente coloca todas essas classes para uso. Ela inicia aqui o nosso main, a principal, com o argumento do tipo string, que nós passamos no console. Ele printa qual é o nome do nosso arquivo, primeiramente. Depois ele cria um objeto do tipo gilex, inicializando, passando o nome do nosso arquivo, que, como nós vimos lá, vai criar o leitor, todas as coisas em cadeia. Nós criamos uma variável auxiliar, um objeto auxiliar do tipo token, chamado aux, e esse objeto vai recebendo da função ler próximo token, que retorna o token, o nosso token respectivo, com seu tipo e seu lexema guardados. Então, para fazer a leitura de todo o arquivo, nós temos esse while que, enquanto o lexema do auxiliar for diferente do acabou, que nós temos esse equals, mais esse ponto de exclamação no começo para reverter o sinal recebido, ele vai continuar a leitura. Então ele vai printar o nosso auxiliar, fazer a leitura do próximo token. Caso seja encontrado um lexema com nome erro, que nós temos colocado lá, ele vai retornar que ocorreu um erro e parar o programa com erro, com saída 1. Caso contrário, ele só continua a leitura com normal até chegar ao fim do arquivo. Bom, então, agora para demonstrar como o código funciona rodando, a gente vai rodar o programa 1 primeiro com todos os parâmetros corretos. Onde você vê que ele printa certinho como deveria printar. Agora, se a gente vem no programa 1 e tira, por exemplo, o T, onde tem um in. Bom, agora simulando o programa com um erro, a gente percebe que ele vai lendo os caracteres conforme eles existem, e quando ele pega algum que está errado, ele corta o programa e avisa que ocorreu um erro. Tem mais alguma coisa para falar, Guido? Acho que só. A gente faz uma despedida agora. Bom, então é isso, professora. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Até.